Caramelo foi abandonado por estar doente. Seu dono resolveu se livrar dele. Até que apareceu alguém. Ele foi deixado ali como se não importasse. Amarrado a um portão antigo, fraco, doente, com o olhar perdido e o corpo pedindo ajuda. Caramelo não entendia por que o mundo, de repente, tinha ficado tão silencioso. Pessoas passavam, o dia avançava, o cheiro de chuva subia do chão, e ninguém parava. Até que, em meio a essa espera dolorosa, alguém apareceu, e essa presença mudaria tudo, mas não do jeito fácil que muitos imaginam. Antes de continuar essa história que vai tocar fundo no coração, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. O que começa como um simples gesto de compaixão se transforma em uma jornada cheia de desafios, escolhas difíceis e mudanças lentas, tanto para Caramelo quanto para quem decide olhar para ele com atenção. Nada acontece rápido, nada vem sem custo, e cada pequeno avanço carrega uma renúncia silenciosa. Ao longo de um ano inteiro, em um bairro onde todos se conhecem e onde cada decisão ecoa na vida dos outros, essa relação vai sendo construída passo a passo, entre desconfianças, esperanças e reviravoltas que ninguém esperava. Fique até o final, porque essa não é apenas a história de um cachorro doente que foi deixado para trás. É uma história sobre tempo, cuidado, escolhas e sobre como a vida pode surpreender quando alguém resolve não virar o rosto. O portão rangia levemente cada vez que o vento passava. Era um som antigo, cansado, como se o próprio ferro reclamasse do tempo. Caramelo estava amarrado ali havia horas, talvez mais. Para ele, o tempo não era medido em relógios, mas em sensações. O sol que subiu devagar e depois se escondeu atrás das nuvens, o chão frio sob as patas fracas, o cheiro de ferrugem misturado à poeira molhada da madrugada. O corpo de Caramelo doía. Não era uma dor aguda, mas um cansaço profundo, daqueles que entram nos ossos e fazem até levantar a cabeça parecer esforço demais. Seu pelo, antes mais vivo, agora estava opaco, sujo, colado em alguns pontos. A respiração vinha curta. Ainda assim, ele mantinha os olhos abertos, atentos. Observador como sempre foi, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele não entendia por que estava ali. Até poucos dias antes, conhecia aquele cheiro. Conhecia aquela calçada. Passava por ali caminhando atrás de passos humanos que agora não estavam mais presentes. Havia vozes, havia rotina. Havia um prato no chão, mesmo que simples. Havia uma porta que se abria. Agora, só havia o portão fechado e a corda presa ao seu pescoço, um pouco apertada demais, como se tivesse sido amarrada com pressa. Caramelo puxou levemente a corda, mais por reflexo do que por esperança. Ela não cedeu. Ele suspirou, um som quase imperceptível, e apoiou o focinho nas patas. O mundo parecia maior naquele dia. Pessoas passavam pela rua, algumas diminuíam o passo, outras atravessavam para o outro lado. Havia olhares rápidos, murmúrios baixos, passos acelerados. Ninguém parava. O cheiro de pão quente vindo da padaria da esquina chegava até ele em ondas, despertando um apetite fraco, distante. Seu estômago reclamava, mas o corpo não tinha forças para reagir. Um rádio antigo tocava dentro de uma casa próxima, uma música lenta, dessas que falam de saudade e tempo perdido. O som escapava pela janela aberta e parecia conversar com o silêncio de Caramelo. O bairro acordava como sempre. A senhora varria a calçada, o rapaz da bicicleta entregava jornais, o sino da igreja tocava marcando o início da manhã. Tudo seguia seu curso normal, como se nada tivesse mudado. Mas para Caramelo, tudo havia mudado. Em algum momento, o sol apareceu entre as nuvens, aquecendo um pouco o chão. Ele se mexeu devagar, procurando uma posição menos desconfortável. O movimento fez seu corpo tremer. A fraqueza era maior do que ele gostaria de admitir até para si mesmo. Ainda assim, não chorou. Não latiu. Apenas esperou. Esperar sempre fez parte da vida de Caramelo. Esperou quando o prato atrasava. Esperou quando a porta demorava a abrir. Esperou quando a voz humana mudava de tom e ele não entendia o motivo. Mas daquela vez, a espera tinha outro peso. Havia algo diferente no ar, algo que ele não conseguia nomear, mas sentia no fundo do peito. O tempo passou de novo, medido pelo movimento das sombras. A rua ficou mais movimentada. O cheiro de almoço começou a se espalhar. Alho refogado, feijão no fogo, café fresco.
O corpo de Caramelo reagiu com um leve tremor. Ele levantou a cabeça quando ouviu passos mais lentos se aproximando. Uma mulher parou a alguns metros dele. Ela não falou nada. Não se aproximou de imediato. Apenas ficou ali, olhando. Caramelo levantou as orelhas com dificuldade. Seus olhos encontraram os dela por um instante. Não havia pressa naquele olhar. Nem medo. Nem pena exagerada. Apenas atenção. A mulher vestia roupa simples. Carregava uma bolsa de pano no braço e usava sandálias gastas. O cabelo preso de qualquer jeito denunciava alguém que não se preocupava tanto com aparência, mas com conforto. Ela respirou fundo, como quem organiza pensamentos antes de agir. Caramelo não se mexeu. Aprendeu, ao longo da vida, que movimentos bruscos nem sempre traziam coisas boas. Limitou-se a observar, do jeito que sabia fazer melhor. A mulher deu um passo à frente, depois outro. Parou novamente. Olhou ao redor, como se buscasse alguém. Não encontrou. A rua seguia seu ritmo normal. Ela então se abaixou um pouco, mantendo distância. Oi, disse baixo, quase para si mesma. A voz era suave. Não exigia nada. Não assustava. Caramelo piscou devagar. Seu rabo não se mexeu. O corpo continuava rígido, mas algo dentro dele se mexeu, um fio fino de curiosidade. A mulher notou a corda, o estado do pelo, a respiração curta. Seus olhos percorreram cada detalhe, sem pressa. Havia ali alguém acostumado a observar, a perceber o que não é dito. Ela não tentou tocar. Não tentou soltar a corda. Apenas ficou ali mais alguns segundos, respirando junto com aquele silêncio pesado. Depois, se levantou. Caramelo sentiu algo estranho ao vê-la se afastar. Não era exatamente tristeza, mas uma expectativa interrompida. Ele acompanhou cada passo com os olhos até que ela virou a esquina e desapareceu. O sol voltou a se esconder. Uma nuvem mais escura passou devagar. O vento trouxe o cheiro de terra molhada. Caramelo deitou novamente a cabeça nas patas. Talvez aquilo tivesse sido só mais uma pessoa curiosa. Ele já tinha visto muitas. Mas algo naquele encontro tinha sido diferente. O dia seguiu. O bairro mudou de ritmo outra vez. O movimento diminuiu. As vozes ficaram mais espaçadas. O sino da igreja tocou de novo, anunciando o fim da tarde. O portão continuava ali, imóvel. A corda também. Quando Caramelo já lutava contra o cansaço, ouviu passos novamente. Os mesmos passos lentos. O mesmo cheiro leve de sabonete simples misturado com ervas. A mulher havia voltado. Dessa vez, trazia uma pequena vasilha de plástico com água. Colocou no chão, a uma distância segura, e recuou. Não disse nada. Apenas esperou. Caramelo olhou para a vasilha. Olhou para ela. Olhou de novo para a água. A garganta estava seca. O corpo pediu. Ele se arrastou alguns centímetros, com esforço visível, até alcançar a borda. Bebeu devagar, como quem teme que aquilo desapareça. A água estava fresca. A mulher observava em silêncio, com os braços cruzados, respeitando o tempo dele. Quando Caramelo terminou, ela deu um leve sorriso, quase imperceptível. Não tentou mais nada. Apenas se levantou novamente. Antes de ir embora, falou baixo: "Amanhã eu volto." Caramelo não sabia o que amanhã significava exatamente. Mas o tom da voz ficou guardado. O cheiro ficou guardado. A sensação de não estar completamente sozinho ficou guardada. A noite caiu. O ar esfriou. O bairro ficou mais quieto. Caramelo se encolheu o quanto pôde. O corpo ainda doía. O medo ainda estava ali. Mas, pela primeira vez naquele dia, o silêncio não parecia tão absoluto. E assim, sem grandes promessas, sem gestos heróicos, algo começou a mudar, mesmo que Caramelo ainda não soubesse. A noite passou devagar. Para Caramelo, o tempo escorria como água fria, sem forma definida. O chão continuava duro, o portão imóvel, e o ar noturno trazia cheiros que se misturavam. Terra úmida, folhas velhas, restos de comida vindos de alguma casa próxima. Ele se mexeu algumas vezes, tentando encontrar uma posição que doesse menos. O corpo fraco protestava a cada movimento, mas o cansaço era maior do que qualquer desconforto. Em alguns momentos,
ele fechava os olhos e quase dormia. Em outros, acordava assustado com sons distantes. Um portão batendo, uma risada mais alta, um carro passando devagar. Tudo parecia maior e mais ameaçador quando o escuro tomava conta da rua. Ainda assim, algo dentro dele permanecia atento. A lembrança da água fresca. O tom de voz calmo. A promessa simples, dita sem exagero. Quando o céu começou a clarear, Caramelo percebeu antes mesmo de ver. O ar mudou. Os sons começaram a reaparecer. Um galo cantou longe. Uma porta se abriu. Passos apressados cruzaram a calçada. O dia começava de novo. O frio da madrugada ainda estava ali, grudado nas pedras da rua. Caramelo tentou se levantar, mas as patas traseiras falharam por um instante. Ele respirou fundo, apoiou o corpo com cuidado e conseguiu ficar sentado. O esforço fez o coração bater mais rápido. A cabeça girou levemente. Ele precisou parar e esperar o mundo se ajeitar novamente. O cheiro de pão voltou a aparecer no ar, mais forte do que no dia anterior. A padaria já estava funcionando. Pessoas começaram a passar com sacolas de pano, conversando sobre coisas simples. O bairro acordava como sempre. Para todos, era apenas mais um dia comum. Para Caramelo, era um teste. Ele observava tudo com atenção. Cada pessoa que passava fazia seu corpo reagir de um jeito diferente. Algumas despertavam medo. Outras, indiferença. Nenhuma despertava esperança. Ainda assim, ele esperava. Não sabia exatamente o que, mas esperava. O sol subiu um pouco mais e trouxe um calor tímido. O pelo sujo de Caramelo começou a esquentar. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o corpo relaxar levemente. Foi então que reconheceu o som dos passos. Não eram apressados. Não eram pesados. Vinham no mesmo ritmo do dia anterior. Ele abriu os olhos devagar. Ela vinha pela calçada, carregando a bolsa de pano no braço e outra sacola na mão. O cabelo preso do mesmo jeito simples. O olhar atento, varrendo a rua antes de se fixar nele. Quando seus olhos se encontraram, ela diminuiu ainda mais o passo. Caramelo não se mexeu. Apenas observou. Seu rabo deu um movimento quase imperceptível, mais por reflexo do que por decisão. O corpo ainda estava em alerta, mas algo diferente se espalhava por dentro, um calor estranho que não vinha do sol. A mulher se aproximou com cuidado. Parou a alguns metros, como no dia anterior. Colocou a sacola no chão e tirou de dentro um pequeno recipiente com comida. O cheiro chegou até Caramelo antes mesmo de ele ver. Arroz morno misturado com algo mais leve. O estômago reagiu imediatamente, apertando. Ela colocou o recipiente no chão, afastado o suficiente para não assustar. Depois, sentou-se no meio-fio, mantendo distância. Não falou nada. Apenas ficou ali, presente. Caramelo hesitou. O corpo pedia comida, mas a memória ainda segurava seus movimentos. Ele olhou para o recipiente. Olhou para ela. Olhou para a rua. Nada parecia fora do lugar. Com esforço, arrastou-se até a comida e começou a comer devagar. Cada garfada era um alívio e um desafio. O corpo aceitava, mas ainda reclamava. Enquanto ele comia, a mulher observava. Seus olhos percorriam o corpo dele com atenção. As costelas aparentes. O jeito cuidadoso de se mover. A respiração irregular. Ela franziu levemente a testa, como quem faz contas silenciosas. Quando Caramelo terminou, ela se levantou e pegou a vasilha vazia. Não tentou tocar nele. Não tentou soltar a corda. Apenas organizou as coisas e respirou fundo. Ela falou, dessa vez um pouco mais alto. Disse que seu nome era Helena. Disse que morava ali perto. Disse que não gostava de passar apressada pelas coisas. As palavras vinham simples, sem excesso. Caramelo não entendia o significado, mas entendia o tom. Era um tom que não exigia nada dele. Helena olhou novamente para a corda presa ao portão. Aproximou-se um pouco mais, com cuidado. Agachou-se, mantendo o corpo lateral, evitando movimentos bruscos. Estendeu a mão lentamente, parando no meio do caminho. Esperou. Caramelo sentiu o cheiro da pele dela. Sabonete simples. Um pouco de terra. Um pouco de folhas. Não era um cheiro estranho. Ainda assim, o corpo enrijeceu.
Ele deu um passo para trás, limitado pela corda. Helena percebeu e recolheu a mão. Tudo bem, disse ela em voz baixa. Não tem problema. Ela se levantou novamente e deu um passo atrás, respeitando o espaço dele. O gesto teve consequência imediata. A tensão no corpo de Caramelo diminuiu um pouco. Ele respirou melhor. Helena ficou ali mais alguns minutos, observando o movimento da rua junto com ele. Comentou sobre o calor que estava chegando cedo. Sobre a feira que aconteceria no sábado. Sobre o barulho da padaria. Falava como quem conversa com o vento, sem esperar resposta. Aos poucos, Caramelo foi se permitindo ouvir sem medo. O som da voz dela se misturava aos outros sons do bairro e, estranhamente, tudo parecia menos ameaçador. Antes de ir embora, Helena fez algo diferente. Tirou da bolsa uma pequena toalha velha e deixou dobrada perto dele. Se esfriar de novo à noite, pode ajudar, disse. Depois foi embora, caminhando devagar, como no dia anterior. O resto da manhã passou com menos peso. Algumas pessoas pararam para olhar. Uma senhora comentou que ele parecia doente. Um homem balançou a cabeça e seguiu. Um garoto quis se aproximar, mas foi puxado pela mãe. O bairro observava, mas ainda não se envolvia. No começo da tarde, o sol ficou mais forte. A sombra do portão diminuiu. Caramelo se mexeu, tentando se proteger do calor. Foi quando um rapaz da padaria saiu para colocar uma mesa do lado de fora e percebeu a dificuldade dele. Sem falar muito, o rapaz puxou o toldo um pouco mais para frente, criando uma sombra maior. O gesto foi rápido, quase automático. Caramelo sentiu a diferença imediatamente. O chão esfriou um pouco. O ar ficou mais respirável. Essa pequena mudança teve um efeito maior do que parecia. Pessoas começaram a notar. Um comentou que alguém estava cuidando. Outro disse que tinha visto uma mulher trazer comida. O assunto começou a circular, baixo, como tudo naquele bairro. No fim da tarde, Helena voltou mais uma vez. Trouxe água fresca. Observou como ele estava. Notou que ele tinha usado a toalha para se proteger do chão. Seus olhos brilharam com algo próximo de alívio. Ela se aproximou um pouco mais do que antes. Agachou-se novamente. Dessa vez, estendeu a mão até o chão, sem tentar tocá-lo. Caramelo olhou para a mão. O coração bateu mais rápido. Ele respirou fundo e, com cuidado, deu um passo à frente. Cheirou os dedos dela. Recuou. Cheirou de novo. Helena não se mexeu. Não falou nada. Apenas esperou. Caramelo tomou coragem e encostou o focinho na mão dela por um segundo. Foi rápido. Quase um acidente. Mas aconteceu. O toque foi suave. O corpo dele tremeu. Não de medo, mas de algo novo. Helena sentiu também. Engoliu em seco, mas manteve a calma. Não tentou aproveitar o momento. Recolheu a mão lentamente. Obrigada, disse baixo. O dia terminou com o céu pintado de laranja e rosa. O bairro foi ficando silencioso. Helena se despediu como sempre, prometendo voltar no dia seguinte. Quando a noite caiu, Caramelo se deitou sobre a toalha. O corpo ainda doía. A incerteza ainda estava ali. Mas agora havia também outra coisa. Uma rotina começando. Um cuidado repetido. Uma presença constante. Ele fechou os olhos com mais facilidade naquela noite. O silêncio ainda existia, mas já não parecia vazio. Era um silêncio que aguardava. E, pela primeira vez desde que fora deixado ali, Caramelo dormiu um pouco mais profundo, embalado não por promessas grandes, mas por gestos pequenos que se repetiam. Os dias começaram a se repetir, mas nunca eram iguais. Para Caramelo, cada manhã trazia um cheiro novo, uma luz diferente, um som que se destacava mais do que os outros. O corpo ainda estava fraco, mas a rotina recém-criada dava alguma forma ao tempo. Ele já não acordava apenas pelo desconforto do chão duro, e sim pelos passos que aprendia a reconhecer. Helena passou a aparecer sempre no mesmo horário, quando o sol ainda não estava alto demais. Chegava com a bolsa de pano, às vezes acompanhada de uma sacola menor, e parava primeiro para observar. Nunca chegava direto. Olhava o estado da rua, o movimento, depois fixava os olhos em Caramelo. Era como se confirmasse, todos os dias, que ele ainda estava ali. E ele estava. Naquele terceiro dia,
ela trouxe algo diferente. Um pequeno tapete gasto, desses que ficam na porta de casa. Colocou no chão com cuidado, perto da toalha que ele já usava. O cheiro era de casa antiga, madeira, sabão neutro. Caramelo cheirou com cautela e depois se acomodou sobre o tapete, sentindo pela primeira vez uma superfície menos hostil sob o corpo cansado. A sensação fez seus músculos relaxarem um pouco. Ele soltou um suspiro baixo, quase um gemido de alívio. Helena percebeu. Sorriu sem mostrar os dentes, respeitando aquele pequeno avanço como quem entende que confiança não se exige, se constrói. A comida também mudou aos poucos. Continuava simples, mas vinha mais quente, mais macia. O cheiro despertava o apetite antes mesmo de ela colocar o recipiente no chão. Caramelo ainda comia devagar, mas já não precisava parar tantas vezes para recuperar o fôlego. Cada refeição era uma pequena vitória, invisível para quem passava, mas enorme para ele. O bairro seguia atento. A senhora da casa ao lado começou a observar pela janela. Um homem que sempre passava para ir ao trabalho diminuiu o passo. Comentários surgiam em voz baixa. Diziam que o cachorro estava melhor. Diziam que alguém estava cuidando. Nada era oficial, mas tudo começava a se espalhar. Em uma das tardes, uma mudança sutil aconteceu. Helena chegou acompanhada de outra mulher, mais nova, carregando uma garrafa térmica. Elas conversavam baixo, olhando para Caramelo. Ele percebeu a presença diferente e se enrijeceu. O corpo ainda não sabia lidar com surpresas. Helena percebeu na hora. Pediu para outra ficar um pouco mais afastada. Aproximou-se sozinha, como sempre fazia. Falou com ele, usando o mesmo tom tranquilo. A tensão diminuiu, mas não desapareceu completamente. A outra mulher se chamava Marta. Era vizinha de Helena e participava do mesmo grupo da igreja. Veio por curiosidade, mas também por preocupação. Enquanto Helena cuidava de Caramelo, Marta observava tudo com atenção. Comentou sobre o estado dele, sobre a corda, sobre o fato de ele ainda estar ali. Essas conversas começaram a gerar um novo movimento. Algumas pessoas achavam que ele deveria ser levado para um lugar fechado. Outras diziam que era perigoso mexer. Outras apenas observavam, sem opinar. O cuidado, que até então era silencioso, começava a chamar atenção. Caramelo sentia essa mudança no ar. Os cheiros humanos vinham mais carregados de emoção. Alguns traziam ansiedade. Outros, curiosidade. Ele reagia ficando mais alerta, observando mais do que dormindo. Isso cansava, mas também o mantinha atento. Em uma manhã mais quente, Helena chegou com o rosto preocupado. Ajoelhou-se perto dele e passou mais tempo observando sua respiração. Colocou a mão próxima ao peito dele, sem tocar. Contou os movimentos. O corpo de Caramelo estava mais quente do que o normal. Ele se sentia estranho, mais cansado, com menos vontade de se mover. Helena ficou ali por longos minutos, em silêncio. Depois, levantou-se e saiu mais rápido do que de costume. Caramelo acompanhou com os olhos, sentindo algo parecido com inquietação. O dia passou mais devagar. A sombra mudou de lugar. O calor apertou. No fim da tarde, Helena voltou acompanhada de um homem mais velho, carregando uma caixa simples. O cheiro era diferente. Cheiro de remédio, de metal, de lugares fechados. Caramelo tentou recuar, mas a corda limitava seus movimentos. O coração acelerou. Helena falou com ele o tempo todo. Disse que estava tudo bem. Disse que ninguém ia machucá-lo. O tom era firme, mas calmo. O homem se aproximou com cuidado, agachou-se e observou o corpo de Caramelo sem tocar de imediato. Seus movimentos eram lentos, treinados. O homem não ficou muito tempo. Olhou os olhos, a boca, o jeito de respirar. Falou baixo com Helena, usando palavras que Caramelo não entendia, mas o tom não era alarmante. Antes de ir embora, deixou alguns pequenos frascos e explicou como usar. Helena ouviu com atenção, fez perguntas, anotou tudo em um papel dobrado. Quando ficaram sozinhos novamente, Helena respirou fundo. Sentou-se no meio-fio, perto de Caramelo, mais próxima do que nunca. Estendeu a mão devagar e, dessa vez, tocou levemente o pescoço dele. O toque foi rápido, quase um pedido de permissão. Caramelo se enrijeceu por um segundo, depois relaxou. O contato não doeu.
Não assustou. A mão dela era quente, firme, segura. Ela não falou nada por alguns segundos. Apenas ficou ali, tocando de leve. Depois se afastou e preparou a água com o que estava no frasco. Colocou no recipiente e esperou. Caramelo cheirou, hesitou, depois bebeu. O gosto era diferente, mas não desagradável. O corpo reagiu com um leve arrepio. Helena observava cada movimento, cada reação. Aquela rotina nova exigia atenção constante. Nos dias seguintes, os cuidados se intensificaram. Helena passou a ir mais vezes. De manhã cedo e no fim da tarde. Às vezes, voltava à noite, só para olhar. O bairro começou a perceber a mudança. A presença dela se tornou parte da paisagem. Alguns ajudavam discretamente. O rapaz da padaria deixava a água limpa sem falar nada. A senhora da janela colocava restos de comida em um pote e deixava perto. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas constantes. Caramelo sentia o corpo reagir lentamente. Ainda havia dias ruins. Manhãs em que levantar parecia impossível. Tardes em que o calor o deixava tonto. Mas havia também momentos novos. Como quando conseguiu ficar em pé por mais tempo. Ou quando o rabo se mexeu sozinho ao ver Helena chegando. Esses avanços tinham custo. O corpo ficava exausto depois. Ele dormia mais pesado, respirava mais fundo. Helena percebia e ajustava tudo. Diminuía o ritmo, mudava a comida, ficava mais tempo sentada ao lado dele. O conflito dentro de Caramelo crescia silencioso. Uma parte dele queria se entregar àquela presença, confiar completamente. Outra parte lembrava do dia em que foi deixado ali, do silêncio repentino, da ausência que doeu mais do que qualquer fraqueza física. Confiar significava se expor. Significava arriscar. Em uma tarde mais tranquila, Helena trouxe uma cadeira e sentou-se ao lado dele por quase uma hora. Falou sobre a casa vazia. Sobre o jardim comunitário. Sobre como o tempo parecia diferente depois de certas mudanças. Caramelo não entendia as palavras, mas entendia o peso. Entendia o ritmo. Entendia a solidão que não precisava ser explicada. Ele se aproximou mais do que nunca. Encostou o corpo na perna dela, buscando apoio. Foi um gesto simples, quase tímido. Helena sentiu o peso leve contra si e fechou os olhos por um instante. Não chorou. Apenas respirou fundo, como quem aceita algo importante. A rua parecia diferente naquele momento. O som dos carros era distante. O vento balançava as folhas da árvore próxima. O cheiro de café vinha de alguma casa. Nada grandioso aconteceu. Nenhuma solução apareceu de repente. Mas algo essencial se consolidou ali, naquele fim de tarde comum. Caramelo já não era apenas um cachorro amarrado a um portão. E Helena já não era apenas alguém que passava. Ambos ainda tinham um caminho longo pela frente. O corpo dele ainda precisava de cuidados. A rotina dela ainda teria que mudar. O bairro ainda teria opiniões. Mas naquele instante, sentados lado a lado, o mundo parecia um pouco mais suportável. E isso, para os dois, já era uma grande transformação. A rotina que se formava ao redor de Caramelo começou a alterar o ritmo do bairro. Não de forma abrupta, mas como essas mudanças que entram devagar na vida das pessoas, quase sem pedir licença. Pela manhã, já era comum ver alguém diminuir o passo ao passar pelo portão. À tarde, sombras se acumulavam um pouco mais longas naquele trecho da calçada, porque as pessoas paravam, nem que fosse por alguns segundos. Caramelo sentia essas pausas. O ar parecia mais carregado de presença humana. Nem sempre isso o deixava confortável. Em alguns dias, o excesso de estímulos o cansava mais do que a fraqueza do próprio corpo. Ele aprendia, pouco a pouco, a lidar com olhares, vozes e movimentos que não vinham diretamente de Helena. Ela, por sua vez, começava a reorganizar a própria vida ao redor daquele cuidado. Os horários mudaram. O café da manhã passou a ser mais cedo. As caminhadas pelo bairro ganharam outro destino. A bolsa de pano ficou sempre pronta, com potes, toalhas limpas e os pequenos frascos que agora faziam parte da rotina. Naquele início de semana, o clima mudou. O céu amanheceu encoberto, pesado, anunciando chuva. O ar estava úmido, e o cheiro de terra molhada chegou antes mesmo das primeiras gotas. Caramelo sentiu o corpo reagir ao tempo fechado.
As articulações pareciam mais rígidas. Levantar exigia mais esforço. Helena percebeu logo que chegou. Observou o jeito como ele se movia, a demora para se acomodar no tapete. Ajoelhou-se ao lado dele e ficou mais tempo em silêncio. Passou a mão pelo tapete, ajustou a toalha, tentou protegê-lo melhor do chão frio. A chuva começou no meio da manhã. Primeiro fina, depois mais constante. A água escorria pela calçada, formando pequenas poças. O vento trouxe um frio inesperado. Caramelo se encolheu, tentando preservar o calor do corpo. O som da chuva misturado ao rangido do portão criava uma sensação de isolamento ainda maior. Helena voltou mais cedo naquele dia. Trouxe um plástico grosso e improvisou uma cobertura presa ao portão, criando uma barreira contra a água. O gesto exigiu esforço físico. As mãos ficaram molhadas, frias. Ainda assim, ela insistiu até conseguir. A consequência foi imediata. O espaço de Caramelo ficou mais seco. O vento batia menos direto. Ele relaxou um pouco, fechando os olhos por alguns instantes. Helena sentou-se ao lado dele, molhada da chuva, sem se importar. Ficou ali até a água diminuir. A chuva durou dias. O bairro ficou mais silencioso. Menos gente na rua. Menos barulho. Para Caramelo, isso trouxe um alívio misturado com preocupação. O silêncio já não era tão ameaçador quanto antes, mas ainda carregava memórias difíceis. Durante esse período, Helena passou a conversar mais com as pessoas próximas. Falou com a senhora da casa ao lado, que emprestou um pedaço de lona maior. Falou com o rapaz da padaria, que ajudou a reforçar o toldo. Falou com Marta, que trouxe uma coberta antiga. Essas ajudas não vinham sem questionamentos. Algumas pessoas perguntavam por que Helena não levava o cachorro para casa. Outras diziam que aquilo estava se prolongando demais. Cada comentário era absorvido por Helena de forma diferente. Alguns doíam. Outros faziam pensar. Nenhum era ignorado completamente. Dentro dela, um conflito crescia. A casa vazia parecia cada vez mais distante da rua. O cuidado diário criava um vínculo que ela não tinha planejado. Ao mesmo tempo, havia medo. Medo de assumir algo maior do que podia. Medo de mudar demais uma rotina construída com tanto esforço ao longo dos anos. Caramelo sentia essa tensão mesmo sem entender. Em alguns dias, Helena chegava mais silenciosa. Em outros, ficava mais tempo sentada, como se adiasse uma decisão invisível. Ele reagia ficando mais atento, observando cada gesto, cada mudança de tom. Em uma tarde de chuva mais leve, uma mulher desconhecida parou em frente ao portão. Vestia roupas bem cuidadas, carregava uma bolsa elegante. Observou Caramelo por alguns minutos, depois chamou Helena pelo nome. Elas se conheciam de antes, de outros tempos. A conversa foi baixa, mas carregada. A mulher elogiou a recuperação de Caramelo. Comentou que ele parecia mais forte. Disse que conhecia pessoas que poderiam se interessar por um cachorro dócil como aquele. Falou em possibilidades. Helena ouviu em silêncio. Não respondeu de imediato. O comentário ficou no ar, pesado. Caramelo, percebendo a mudança no ambiente, se mexeu inquieto. O rabo se encolheu. O corpo se aproximou mais do tapete, buscando segurança. Depois que a mulher foi embora, Helena permaneceu sentada por muito tempo. Não falou nada. Apenas observou Caramelo, que respirava mais rápido. O toque de leve na cabeça dele veio depois, quase como um pedido de desculpa por algo que ainda não tinha acontecido. Naquela noite, Caramelo dormiu mal. O som da chuva continuava. O vento fazia o plástico improvisado bater. O corpo estava cansado, mas a mente parecia inquieta. Ele acordava a cada ruído diferente. O medo antigo, que começava a se afastar, voltou a rondar. Nos dias seguintes, a recuperação física avançou de forma irregular. Houve manhãs melhores, em que ele conseguia se levantar com menos esforço. Houve tardes difíceis, em que o apetite diminuía e o corpo parecia pesado demais. Helena ajustava tudo como podia. Mudava horários. Mudava quantidades. Conversava novamente com o homem que havia ajudado antes, pedindo orientações simples. Anotava tudo em um caderno pequeno, que passou a carregar na bolsa. O bairro acompanhava. Comentários se intensificavam.
Alguns elogiavam a dedicação de Helena. Outros achavam exagero. Essa divisão começou a criar pequenos atritos. Nada explícito, mas perceptível. Um acontecimento importante ocorreu numa manhã clara, depois de dias de chuva. O sol voltou forte, secando a rua e levantando cheiro de terra molhada. Caramelo conseguiu ficar em pé por mais tempo do que nunca. Caminhou 2 passos curtos dentro do limite da corda. O esforço foi grande. As patas tremeram. Mas ele conseguiu. Helena viu e levou a mão à boca, surpresa. O sorriso veio rápido, mas contido. Ela não comemorou em voz alta. Apenas se aproximou e ficou ali, apoiando com a presença. Depois, ele se deitou, exausto. A vitória teve custo. O corpo pediu descanso imediato. Esse pequeno avanço mudou algo em Helena. Pela primeira vez, ela visualizou um futuro diferente. Não perfeito. Não fácil. Mas possível. A ideia que antes parecia distante começou a ganhar forma concreta. Ainda assim, os obstáculos permaneciam. A casa precisaria de adaptações. A rotina teria que mudar mais. E havia o olhar do bairro, sempre presente. Em uma tarde quente, Helena trouxe uma coleira nova. Não colocou. Apenas deixou perto de Caramelo, para que ele cheirasse. O objeto tinha cheiro de loja, de coisa nova. Ele observou com curiosidade, mas manteve distância. Helena explicou em voz baixa, como se ele entendesse tudo. Falou sobre segurança, sobre conforto, sobre calma. Não forçou nada. Sabia que cada passo precisava de preparo. Caramelo cheirou a coleira novamente no dia seguinte. Tocou com o focinho. Depois se afastou. Era um avanço pequeno, mas significativo. Mais um gesto que exigia tempo. O ambiente ao redor continuava mudando. As árvores perderam algumas folhas. O calor voltou a se firmar. O bairro retomou o movimento normal. E Caramelo, ainda amarrado ao portão, já não parecia parte da paisagem esquecida. Ele era assunto. Era cuidado. Era presença. Mas, dentro dele, a pergunta permanecia silenciosa. Até quando aquilo duraria? A confiança crescia, mas ainda caminhava ao lado do receio. O corpo melhorava, mas ainda precisava de atenção constante. Helena também caminhava nesse equilíbrio delicado. Cada gesto de cuidado a aproximava mais. Cada comentário externo a fazia pensar 2 vezes. O vínculo estava ali, claro, mas ainda em construção. Nada se resolveu naquele período. Nenhuma decisão final foi tomada. Mas as bases estavam sendo lançadas. O cuidado deixava de ser apenas um gesto isolado e começava a se transformar em algo mais profundo. E, enquanto o sol se punha mais uma vez atrás das casas do bairro, Caramelo deitou-se no tapete, respirando com mais calma do que semanas antes. O mundo ainda era incerto. Mas já não era hostil como no primeiro dia. Com a volta do sol constante, o bairro retomou plenamente seu ritmo habitual. As portas se abriam mais cedo, as cadeiras voltavam às calçadas no fim da tarde, e o cheiro de café recém-passado se misturava ao som distante do rádio que quase todas as casas pareciam manter ligados. Para Caramelo, essas mudanças eram sentidas no corpo antes mesmo de serem compreendidas pela mente. O calor ajudava as articulações, tornava os movimentos um pouco menos rígidos, mas também exigia mais água, mais descanso, mais atenção. Helena passou a observar esses detalhes com precisão. Já não era apenas uma presença cuidadosa, era alguém que aprendia. Sabia reconhecer quando Caramelo estava cansado demais, quando o olhar ficava opaco, quando o corpo pedia pausa. Ajustava a rotina conforme essas respostas silenciosas. Em alguns dias, ficava menos tempo. Em outros, levava uma cadeira e permanecia ali por horas, lendo ou apenas observando o movimento da rua junto com ele. A coleira continuava ali, pendurada na bolsa, aparecendo de vez em quando, nunca como imposição. Caramelo a reconhecia pelo cheiro. Cheirava, recuava, observava. Aquele objeto representava algo maior do que ele conseguia entender, e por isso era tratado com cautela. Um acontecimento importante marcou aquela fase. Em uma manhã clara, Helena decidiu soltar a corda do portão e deixá-la presa apenas à coleira antiga que Caramelo ainda usava, mais folgada. O espaço de movimento aumentou pouco, quase imperceptível para quem passava. Para Caramelo,
Foi uma mudança enorme. Ele sentiu imediatamente a diferença. Deu alguns passos inseguros, testando o limite novo. O coração acelerou. O corpo tremeu levemente. Helena permaneceu sentada, imóvel, deixando que ele conduzisse o ritmo. Não chamou, não incentivou. Apenas esteve ali. Depois de alguns minutos, Caramelo se aproximou dela por vontade própria. Encostou o corpo na perna dela e ficou. O gesto simples trouxe uma consequência clara. Helena percebeu que ele estava pronto para pequenos avanços, desde que fossem respeitados. Nem tudo, porém, era progresso. Houve dias difíceis. Em uma tarde mais quente, Caramelo passou mal. O corpo recusou comida, a respiração ficou mais curta, e ele se deitou sem forças. Helena ficou ao lado dele por horas, refrescando o chão, oferecendo água aos poucos, observando cada reação. O medo voltou a rondar, silencioso, pesado. Naquela noite, Helena quase não dormiu. Acordou várias vezes pensando no que poderia fazer melhor, no que ainda não tinha feito. Pela manhã, voltou mais cedo do que nunca. Caramelo estava melhor, mas visivelmente cansado. A recuperação, mais uma. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Vez, mostrava que não seguia uma linha reta. Esse episódio reforçou um debate que já vinha crescendo no bairro. Algumas pessoas começaram a dizer que ele precisava de um lugar fechado, de mais estrutura. Outras defendiam que o cuidado que vinha recebendo era suficiente. As opiniões se cruzavam na feira, na fila da padaria, nas conversas depois da missa. Helena escutava tudo, mesmo quando não queria. Cada comentário entrava como uma semente difícil de ignorar. Ela sabia que, em algum momento, teria que tomar uma decisão maior. A questão não era mais se ela se importava com Caramelo. Isso já estava claro. A questão era até onde ela poderia ir sem se perder de si mesma. Caramelo, sensível às mudanças de humor, começou a reagir de forma mais cautelosa. Em dias em que Helena chegava silenciosa demais, ele se aproximava menos. Observava mais. O medo antigo, ainda presente, reaparecia em pequenos gestos. O rabo mais baixo. O corpo mais rígido. Uma tarde, Helena chegou acompanhada de Marta novamente. Trouxeram juntas uma pequena cama de cachorro, usada, mas limpa. Colocaram ao lado do tapete. O cheiro era diferente, estranho, mas não ameaçador. Caramelo cheirou de longe. Não se aproximou. Helena não insistiu. Apenas deixou ali. Nos dias seguintes, ele passou a se deitar cada vez mais perto da cama, até que, numa manhã silenciosa, encostou a pata nela. No fim da tarde, deitou-se por alguns minutos. Foi uma vitória pequena, mas conquistada com paciência. Esse avanço teve um custo. O esforço extra deixou Caramelo mais cansado naquele dia. Ele dormiu por horas, respirando pesado. Helena ficou por perto, em silêncio, aceitando que o progresso vinha sempre acompanhado de desgaste. Outro acontecimento relevante ocorreu quando uma criança do bairro tentou se aproximar rápido demais. Caramelo se assustou, rosnou baixo, recuou. A mãe puxou o menino imediatamente, pedindo desculpas. O clima ficou tenso por alguns segundos. Helena interveio com calma, explicou que ele ainda estava se recuperando, que precisava de espaço. Depois disso, Helena percebeu que precisava proteger não apenas o corpo de Caramelo, mas também seus limites emocionais. Passou a orientar as pessoas, a pedir distância, a explicar com paciência. Esse papel ativo exigia energia, mas também reforçava o vínculo entre eles. Aos poucos, Caramelo começou a reconhecer outros rostos além do de Helena. O rapaz da padaria, a senhora da janela, Marta. Não buscava contato, mas já não reagia com medo. Observava, aceitava, aprendia. Um fim de tarde trouxe uma mudança importante. Helena colocou a coleira nova pela primeira vez. Não apertou. Apenas ajustou com cuidado. Falou baixo, explicou cada gesto. Caramelo ficou tenso, mas não resistiu. O contato com o objeto foi estranho, mas não doloroso. Quando terminou, Helena se afastou e esperou. Ele se moveu devagar, sentindo o peso leve ao redor do pescoço.
Caminhou alguns passos. Parou. Respirou. Nada de ruim aconteceu. A coleira permaneceu ali, silenciosa. Esse momento marcou uma transição clara. Algo estava mudando. Nos dias seguintes, Helena começou a segurar a ponta da guia por alguns minutos, sem puxar. Apenas acompanhando. Caramelo aceitava por pouco tempo, depois se afastava. Tudo era feito em doses pequenas, respeitando o ritmo dele. Enquanto isso, a casa de Helena começava a mudar também. Ela comentou, em voz alta, sobre ter tirado tapetes da sala. Sobre ter separado um espaço perto da cozinha. Falava como quem pensa junto, não como quem decide sozinha. Essas falas chegavam aos ouvidos de Caramelo como sons familiares, confortantes. Ele não entendia o significado exato, mas sentia que aquelas palavras o incluíam em algo maior. O bairro percebia. As conversas mudaram de tom. Já não se perguntavam tanto o que seria feito, mas quando. A expectativa crescia, junto com a ansiedade. Houve uma noite em que Helena demorou mais do que o normal para voltar. Caramelo ficou inquieto. Levantava, deitava, olhava para a esquina. Quando ela finalmente apareceu, cansada, ele se aproximou rapidamente, encostando o corpo nela com mais urgência do que nunca. O medo de ser deixado ainda existia, e se manifestava nesses pequenos gestos. Helena se ajoelhou e o abraçou com cuidado. Não um abraço apertado, mas um contato firme, acolhedor. Ficou ali por longos segundos. O gesto teve peso. Ambos sentiram. Aquela noite marcou algo definitivo dentro dos dois. O vínculo já não era apenas cuidado. Era pertencimento em construção. Ainda havia obstáculos claros. A adaptação total ainda não tinha acontecido. O corpo de Caramelo ainda precisava de acompanhamento constante. A rotina de Helena ainda exigia ajustes. O bairro ainda observava. Mas o caminho já estava traçado, mesmo que ninguém dissesse em voz alta. Caramelo, que um dia fora apenas uma presença esquecida diante de um portão, agora ocupava espaço na vida de alguém de forma real. E cada passo nessa direção, embora custoso, fazia sentido. A transição começou de forma quase imperceptível, como tantas outras coisas naquela história. Não houve anúncio, nem decisão dita em voz alta. Apenas um dia em que Helena chegou mais cedo, com passos firmes, carregando uma sacola maior do que o habitual. Caramelo percebeu antes mesmo de vê-la. O cheiro da casa vinha misturado ao ar da rua. Sabão, pano limpo, algo que não pertencia àquele trecho de calçada. Ela se aproximou com o cuidado de sempre, mas havia algo diferente em seu jeito. Não era pressa, era determinação tranquila. Sentou-se ao lado dele, passou a mão pelo tapete e ficou alguns segundos em silêncio, como se organizasse pensamentos. Caramelo observava atento. O corpo já respondia melhor aos estímulos. Ainda havia dias ruins, mas naquele dia ele estava mais firme. Levantou-se com menos esforço e se aproximou dela, encostando o focinho na perna. Helena respirou fundo e sorriu de leve. Ela tirou da sacola um pote novo, maior, e uma toalha limpa. Organizou tudo ao redor dele com calma. Depois, pegou a guia e segurou com mais firmeza do que antes. Não puxou. Apenas deixou claro que aquele contato teria um propósito diferente. Caramelo sentiu a mudança imediatamente. O corpo ficou tenso, mas não travado. Ele já conhecia aquela sensação. Sabia que podia confiar até certo ponto. Helena falou com ele, explicou em voz baixa, usando palavras simples, repetidas, como quem ensina sem exigir. Quando ela se levantou, mantendo a guia solta, Caramelo hesitou. Olhou para o portão, para o tapete, para a rua. Aquele espaço era tudo o que ele conhecia havia semanas. Era onde aprenderá a confiar de novo. Sair dali parecia grande demais. Helena deu um passo curto. Esperou. Não chamou. Apenas esperou. Caramelo respirou fundo e deu um passo também. O movimento foi inseguro, mas aconteceu. A guia acompanhou, sem tensão. Ele parou. Olhou ao redor. Nada mudou drasticamente. O bairro era o mesmo. O cheiro da padaria, o som distante do rádio, tudo continuava ali. Passo a passo, avançaram alguns metros. O coração de Caramelo batia rápido. O corpo tremia levemente. Quando chegaram à esquina, ele parou de vez. Não queria ir além.
Helena respeitou. Sentou-se ali mesmo, no meio-fio, e ficou ao lado dele. Esse primeiro passeio durou poucos minutos. Mas o impacto foi grande. Caramelo voltou exausto, mas algo dentro dele parecia mais desperto. Helena levou água, ajeitou o tapete, observou cada reação. O esforço teve custo. Naquela tarde, ele dormiu profundamente, respirando pesado, o corpo pedindo recuperação. Nos dias seguintes, a rotina se ajustou novamente. Passeios curtos, sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo caminho. Helena entendia a importância da repetição. Caramelo precisava reconhecer os cheiros, os sons, os limites. Cada saída era uma conquista, mas também um desafio. O bairro reagiu de forma imediata. Pessoas observavam com curiosidade. Algumas sorriam. Outras comentavam baixo. O cachorro que antes estava sempre parado agora se movia. Isso mudava tudo. Houve um dia em que Caramelo se assustou com o barulho de um caminhão passando. Tentou recuar com força, puxando a guia. Helena segurou firme, mas não forçou. Ajoelhou-se, falou com ele, esperou o barulho passar. O medo veio forte, antigo, quase paralisante. O corpo de Caramelo tremeu por vários minutos. Depois disso, ele ficou mais cauteloso nos dias seguintes. Os passeios diminuíram de duração. Helena ajustou novamente. Sabia que forçar poderia quebrar algo precioso. Enquanto isso, a casa de Helena continuava se transformando. Ela passou a levar pequenos objetos para a rua, deixando que Caramelo cheirasse. Um pano da cozinha. Um tapete pequeno. Uma tigela. Tudo era apresentado antes, como parte das regras daquele universo que se construía com cuidado. Em uma manhã tranquila, Helena tomou a decisão que vinha sendo preparada havia semanas. Colocou o Caramelo no carro de uma vizinha, Marta, que se ofereceu para ajudar. O carro era velho, mas limpo. O cheiro de estofado quente tomou o ar. Caramelo entrou com dificuldade, inseguro. O espaço fechado deixava alerta. Helena sentou ao lado dele, segurando firme, falando baixo. O trajeto foi curto. Apenas algumas ruas. Mesmo assim, o esforço emocional foi grande. Caramelo chegou ofegante, cansado, mas inteiro. A casa de Helena não era grande, mas era organizada. O chão frio, as paredes claras, o cheiro de limpeza misturado com plantas. Caramelo entrou devagar, puxando a guia, cheirando cada canto. O corpo estava rígido. O rabo baixo. O olhar atento. Helena não fechou a porta imediatamente. Deixou aberta, permitindo que ele visse a rua. Não tirou a guia. Apenas acompanhou. O primeiro contato foi breve. Alguns minutos dentro. Depois, voltaram para a calçada. Helena não quis sobrecarregar. Sabia que aquela adaptação exigia paciência. Nos dias seguintes, as visitas à casa se tornaram parte da rotina. Sempre curtas. Sempre respeitando o limite dele. A cada vez, Caramelo se movia um pouco mais à vontade. O chão já não parecia tão estranho. Os cheiros começavam a se tornar familiares. Essas idas e vindas tinham custo. O corpo de Caramelo ficava cansado. Às vezes, o apetite diminuía. Às vezes, ele dormia mais do que o normal. Helena observava tudo, ajustando horários, diminuindo estímulos. O bairro sentia a ausência dele na calçada quando não estava ali. Algumas pessoas perguntavam. Outras apenas notavam. Aquele espaço vazio mostrava o quanto ele já fazia parte do cenário. Em uma tarde de céu limpo, Helena decidiu algo diferente. Em vez de voltar com Caramelo para o portão, levou-o para dentro de casa e fechou a porta. Não trancou. Apenas fechou. Caramelo entrou em alerta. Andou de um lado para o outro, cheirando a porta, a janela. O corpo tenso. O medo antigo de ficar preso reapareceu. Helena permaneceu calma. Sentou-se no chão, no mesmo nível dele. Falou com ele, explicou, esperou. Foram minutos longos. Caramelo respirava rápido. Depois, aos poucos, o corpo começou a relaxar. Ele se aproximou da cama que já conhecia, colocada num canto da sala. Cheirou. Girou em volta. Deitou-se. A vitória veio acompanhada de um preço. Ele dormiu profundamente por horas.
Quando acordou, parecia confuso, mas tranquilo. Helena estava ali, lendo, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Aquela noite foi a primeira que Caramelo passou fora da calçada. A casa estava silenciosa. O som distante do bairro chegava abafado. O chão era mais macio. O ar mais estável. Ainda assim, ele acordou algumas vezes, inquieto. Levantava, andava, voltava a deitar. Helena acordava junto, observava, falava baixo, oferecia água. Nenhum dos dois dormiu profundamente. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela. Caramelo se levantou devagar. Caminhou pela sala. Parou perto da porta. Cheirou. Helena se aproximou e abriu. A rua estava lá. Tudo continuava existindo. Ele saiu, fez o percurso curto de sempre, voltou. O mundo não tinha acabado. Isso trouxe um alívio visível. Os dias seguintes consolidaram a mudança. Caramelo passou a dormir na casa e sair para a rua apenas para passeios curtos. O corpo foi se adaptando. Ainda havia cansaço, ainda havia dias difíceis, mas havia também mais estabilidade. Helena reorganizou horários, compromissos, hábitos. Cada ajuste era um pequeno sacrifício. Menos tempo fora, menos improviso. Em troca, havia presença, rotina, sentido. O vínculo entre eles se aprofundava de forma silenciosa. Não havia grandes gestos. Havia constância. Olhares. Respeito. Caramelo, que um dia fora deixado sem explicação, agora aprendia que algumas mudanças não significavam abandono. Aprendia que portas fechadas também podiam ser proteção. E Helena, aos poucos, entendia que cuidar não era perder liberdade, mas escolher onde colocá-la. A casa começou a ganhar novos sons com a presença de Caramelo. O leve arrastar das patas pelo chão frio, o barulho cuidadoso ao se deitar e levantar, a respiração profunda durante o sono. Para Helena, esses sons preenchiam espaços que antes ficavam vazios demais. Para Caramelo, cada ruído era um lembrete de que estava em território novo, ainda em aprendizado. As manhãs passaram a começar mais cedo. Helena acordava antes do sol, preparava o café em silêncio e observava Caramelo dormir por alguns minutos antes de se levantar completamente. Ele dormia encolhido na cama improvisada na sala, o corpo ainda guardando resquícios de cautela, como se estivesse pronto para reagir a qualquer mudança. Aos poucos, porém, o sono ficava mais profundo. O primeiro passeio do dia continuava curto. Helena mantinha o mesmo percurso, respeitando o que ele já conhecia. O cheiro da rua, agora, vinha misturado ao cheiro da casa. Essa combinação confundia Caramelo, mas também o tranquilizava. Ele começava a entender que podia sair e voltar, que o retorno era garantido. Ainda assim, nem todos os dias eram bons. Em algumas manhãs, Caramelo acordava inquieto, andando pela casa sem rumo definido. O rabo baixo, o olhar atento demais. Helena reconhecia esses sinais. Nesses dias, diminuía estímulos, falava menos, deixava que ele conduzisse. O ritmo. Um desses dias trouxe um desafio maior. Um barulho inesperado no prédio ao lado ecoou pela rua e entrou pela janela. Caramelo se assustou, correu para a porta e ficou ali, ofegante. O corpo reagiu como antes, tomado por um medo antigo. Helena se aproximou devagar, fechou a janela para abafar o som e sentou-se no chão, chamando com voz calma. Demorou. Foram longos minutos até que ele se aproximasse novamente. Quando fez, encostou o corpo nela com força, buscando segurança. Helena permaneceu imóvel, aceitando o peso, sentindo o tremor diminuir pouco a pouco. A crise passou, mas deixou marcas. Naquele dia, Caramelo comeu menos e dormiu mais. Esses episódios faziam Helena refletir. Ela anotava tudo no caderno pequeno que carregava. Horários, reações, mudanças. Sabia que compreender os limites de Caramelo era tão importante quanto cuidar do corpo dele. O emocional exigia tanta atenção quanto o físico. O bairro também acompanhava essa nova fase. Algumas pessoas viam Caramelo apenas nos passeios e comentavam que ele parecia outro. Mais limpo, mais atento, mais vivo. Outras estranhavam a ausência dele na calçada. Aquele espaço vazio lembrava que algo tinha mudado de vez. Marta passou a visitar com mais frequência. Levava frutas, conversava com Helena,
observava Caramelo de longe. Não tentava contato direto. Respeitava. Esse comportamento ajudava. Caramelo começou a associar a presença dela a algo neutro, talvez até confortável. Um acontecimento importante ocorreu numa tarde tranquila. Helena precisou sair por algumas horas para resolver algo que vinha adiando. Preparou tudo com cuidado. Deixou água, comida, a porta da cozinha aberta para a circulação de ar. Antes de sair, sentou-se no chão e falou com Caramelo. Explicou que iria voltar. Repetiu várias vezes, como se precisasse convencer a si mesma também. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta da casa. Caramelo ficou parado por alguns segundos, olhando para a porta. Depois começou a andar de um lado para o outro. Cheirou cada canto, voltou à porta, deitou, levantou. O tempo parecia não passar. Esse foi um dos maiores obstáculos daquele processo. Ficar sozinho. A memória da ausência ainda estava viva demais. O corpo de Caramelo reagiu com inquietação, mas não entrou em pânico. Ele se aproximou da cama, deitou, levantou de novo. Bebeu água. Voltou a deitar. Quando Helena voltou, encontrou-o acordado, sentado perto da porta. O olhar atento se transformou em alívio visível ao vê-la. O rabo se mexeu, o corpo se aproximou. Helena se ajoelhou e falou baixo, pedindo desculpas por ter demorado. O reencontro, simples, teve um peso enorme para ambos. A partir daquele dia, Helena passou a treinar ausências curtas. Saía por alguns minutos, depois por um pouco mais. Sempre avisava. Sempre voltava. Cada retorno fortalecia algo dentro de Caramelo. A confiança não vinha de promessas, mas da repetição. Enquanto isso, a saúde dele continuava melhorando lentamente. O pelo começou a ganhar mais brilho. O corpo, embora ainda magro, mostrava mais firmeza. Os passeios aumentaram um pouco em duração. Helena escolhia horários mais tranquilos, evitando excesso de estímulos. Uma manhã especial marcou um avanço significativo. Caramelo encontrou outro cachorro durante o passeio. Não era grande, nem agitado. Apenas caminhava com seu tutor do outro lado da rua. Caramelo parou, observou, o corpo tenso. Helena parou junto. Não puxou. Não apressou. O encontro durou poucos segundos. Os dois se olharam à distância. Caramelo cheirou o ar, avaliou. Não houve aproximação, mas também não houve reação de medo extremo. Quando seguiram caminhos diferentes, Helena percebeu o quanto aquele momento tinha sido importante. Um mundo maior começava a se apresentar. Nem tudo, porém, era tranquilidade. Algumas noites ainda eram difíceis. Caramelo acordava inquieto, andando pela casa. Helena acordava junto, oferecia água, falava baixo, às vezes sentava no chão até ele se acalmar. O cansaço se acumulava para ela também. Houve dias em que pensou se daria conta. Esses pensamentos vinham acompanhados de culpa. Ela se perguntava se estava sendo egoísta, se estava preparada para aquilo a longo prazo. Em uma tarde silenciosa, sentou-se no sofá e chorou discretamente, enquanto Caramelo dormia. Não era tristeza pura, mas a soma de responsabilidades novas e antigas. Caramelo acordou e se aproximou. Encostou o focinho no joelho dela, atento. Helena passou a mão pelo pelo dele, respirou fundo e se recompôs. Aquele gesto simples trouxe clareza. O vínculo que tinham construído não era perfeito, mas era real. E isso bastava. Com o passar das semanas, a casa ganhou novos objetos. Um pote fixo para comida. Um lugar definido para a cama. Um pano na porta para limpar as patas. Tudo apresentado antes, tudo incorporado aos poucos. As regras daquele novo universo eram claras e consistentes. Segurança vinha da previsibilidade. Caramelo começou a demonstrar comportamentos novos. Esperava pelo horário do passeio. Sentava perto da porta quando via Helena pegar a guia. Deitava perto da janela à tarde, observando a rua. Pequenos hábitos que indicavam pertencimento. O bairro também mudou o olhar. Já não comentavam tanto sobre o que deveria ser feito. Comentavam sobre como ele estava. Algumas mulheres mais velhas paravam Helena para perguntar, para elogiar, para contar histórias de outros tempos. Essas conversas reforçavam a sensação de comunidade. Em uma tarde de céu aberto,
Helena levou Caramelo até a praça do bairro, um lugar que ele ainda não conhecia. Ficaram à distância, sentados num banco. O movimento era maior, os sons mais variados. Caramelo ficou tenso, mas não entrou em pânico. Observou tudo com atenção. Ficaram pouco tempo. O suficiente para apresentar o novo espaço sem sobrecarregar. Ao voltar para casa, Caramelo estava visivelmente cansado. Dormiu profundamente por horas. O esforço teve custo, mas também abriu novas possibilidades. A cada semana, a confiança crescia um pouco mais. Não de forma linear, mas constante. Caramelo já não reagia a cada som como ameaça. Helena já não sentia medo ao deixá-lo sozinho por um tempo. Ambos aprendiam juntos. O passado ainda existia, mas já não comandava todas as reações. O presente se tornava mais forte. A casa, antes silenciosa demais, agora tinha vida em ritmo próprio. E, mesmo sem perceber, Caramelo já não se perguntava se ficaria. Ele começava a entender que aquele lugar, aquelas rotinas e aquela presença eram parte de sua história agora. Com o passar dos meses, o tempo começou a se mostrar de outra forma. Já não era marcado apenas pelos horários dos remédios, pelos passeios curtos ou pelas noites inquietas. O tempo agora tinha ritmo. Tinha manhãs previsíveis, tardes mais leves e noites em que o silêncio não assustava tanto. Caramelo sentia essa mudança no corpo antes mesmo de perceber com clareza. Os músculos respondiam melhor. A respiração vinha mais profunda. O olhar, antes sempre em alerta, começava a descansar. Helena também. Sentia. A casa, que antes parecia grande demais, agora tinha cantos ocupados. Não fisicamente apenas, mas emocionalmente. Havia expectativa ao acordar, responsabilidade ao sair, alívio ao voltar. Caramelo não preenchia um vazio de forma mágica, mas dava forma a algo que estava solto dentro dela havia muito tempo. A saúde de Caramelo seguia em melhora gradual, mas ainda exigia atenção constante. Havia dias em que ele acordava mais disposto, caminhava com firmeza, explorava cheiros novos com curiosidade. Em outros, o corpo parecia pedir menos movimento. Helena aprendeu a não se frustrar com esses altos e baixos. Sabia que o progresso verdadeiro não era uma linha reta. Um acontecimento importante marcou essa fase. Em uma consulta simples, feita com o mesmo profissional que havia ajudado no início, ficou claro que Caramelo poderia reduzir alguns cuidados mais intensos. Nada foi retirado de forma brusca. Tudo foi ajustado com cautela. A notícia trouxe alívio, mas também responsabilidade. A melhora significava mais liberdade, e liberdade exigia ainda mais atenção. Caramelo sentiu a diferença rapidamente. O corpo reagia com mais energia. Os passeios começaram a durar alguns minutos a mais. O caminho se ampliou para além da esquina conhecida. Helena escolhia ruas tranquilas, horários mais calmos. Cada nova rota era apresentada como algo a ser observado, não conquistado de uma vez. Em uma dessas caminhadas, algo inesperado aconteceu. Uma senhora do bairro, conhecida por Helena desde a juventude, parou para conversar. A senhora se abaixou lentamente, mantendo distância, falou com Caramelo em tom suave. Ele observou atento. Não se aproximou, mas também não recuou. O encontro foi breve, mas significativo. Depois disso, Helena percebeu que Caramelo começava a aceitar melhor a presença de outras pessoas, desde que o ritmo fosse respeitado. Isso abriu uma nova possibilidade. Ela passou a convidar Marta para entrar em casa por alguns minutos. Depois, outra vizinha. Sempre pouco tempo. Sempre com Caramelo livre para se afastar. Essas visitas tinham impacto claro. Nos primeiros minutos, Caramelo ficava tenso. O corpo rígido. O rabo baixo. Depois, aos poucos, se afastava para um canto e observava. Com o tempo, voltava a se deitar perto de Helena. Cada encontro desses exigia esforço emocional e deixava cansaço depois. Mas também ampliava o mundo dele. O bairro, por sua vez, começou a enxergar Caramelo de outra maneira. Já não era apenas o cachorro que tinha sido cuidado. Era o cachorro da Helena. Esse pertencimento simbólico mudou o tom das conversas. Algumas mulheres mais velhas passaram a perguntar por ele como quem pergunta por alguém da família. Um acontecimento inesperado trouxe tensão. A mulher que antes havia comentado sobre possibilidades de adoção voltou a aparecer. Dessa vez,
elogiou abertamente o estado de Caramelo. Disse que ele estava bonito, ativo, que era impressionante a recuperação. Comentou novamente sobre o interesse de outras pessoas. Helena sentiu o impacto dessas palavras de forma diferente agora. Não houve dúvida imediata, mas houve incômodo. O comentário tocava numa ferida antiga. A ideia de Caramelo ser levado embora, mesmo que para algo supostamente bom, despertava um aperto difícil de ignorar. Caramelo percebeu a mudança no ambiente. O tom da conversa, o jeito de Helena ficar mais rígida, tudo chegava até ele em forma de tensão. Ele se aproximou mais, encostou o corpo nela, buscando estabilidade. O gesto foi automático, mas cheio de significado. Depois que a mulher foi embora, Helena permaneceu em silêncio por muito tempo. Sentou-se no chão com Caramelo ao lado. Pensou em tudo o que tinham construído. Pensou no medo de decidir errado. Pensou na responsabilidade que carregava agora. Naquela noite, Helena dormiu mal. Caramelo também. Ambos se moveram mais do que o habitual. O ambiente parecia carregado de perguntas não ditas. Nos dias seguintes, Helena começou a observar Caramelo com outro olhar. Notava como ele buscava a casa depois dos passeios. Como se deitava sempre no mesmo canto. Como ficava inquieto quando ela se ausentava por mais tempo. Não eram comportamentos de passagem. Eram sinais claros de vínculo. Aos poucos, a dúvida foi se transformando em certeza silenciosa. Helena entendeu que, independentemente do que os outros pensassem, havia algo ali que não poderia ser transferido. O cuidado não era mais apenas uma fase. Era uma relação construída com esforço, tempo e sacrifício. Enquanto isso, Caramelo enfrentava outro desafio interno. Com mais energia, vinha também mais curiosidade. Ele começou a explorar a casa com mais liberdade. Subia no sofá, andava pela cozinha, se aproximava da porta do quarto. Em um desses momentos, entrou no quarto de Helena e deitou-se perto da cama. Helena observou aquilo com surpresa e emoção contida. O quarto sempre foi um espaço muito pessoal. Ver Caramelo ali, tranquilo, dormindo, foi um marco. Ela não o expulsou. Apenas deixou que o momento acontecesse. Esse avanço teve custo. Naquela noite, Caramelo ficou mais inquieto. A mudança de espaço exigiu adaptação. Ele acordou várias vezes. Helena também. Mas ambos aceitaram o desconforto como parte do processo. O ambiente externo também mudava. As estações avançavam. O calor dava lugar a dias mais amenos. As árvores da rua começavam a perder folhas. O bairro ficava mais silencioso no fim da tarde. Essas mudanças influenciavam o ritmo de Caramelo. Os passeios ficavam mais agradáveis. O corpo respondia melhor. Um dia especial marcou essa fase. Helena levou Caramelo novamente à praça, dessa vez por um tempo um pouco maior. Sentaram-se no mesmo banco. Pessoas passavam. Crianças brincavam à distância. Caramelo observava tudo com atenção, mas sem tensão excessiva. Uma senhora sentou-se no banco ao lado. Conversou com Helena. Falou sobre a vida, sobre o tempo, sobre como as coisas mudam. Caramelo permaneceu ali, deitado, tranquilo. Esse momento simples simbolizou algo maior. Ele conseguia estar no mundo sem se sentir ameaçado o tempo todo. Ao voltar para casa, Caramelo dormiu profundamente. O esforço físico e emocional foi grande, mas a recompensa veio na forma de tranquilidade. Helena observava e sentia um orgulho silencioso. Não um orgulho exibido, mas aquele que vem de acompanhar cada passo difícil. Os dias seguintes consolidaram essa nova fase. Caramelo passou a responder ao próprio nome com mais clareza. Virava a cabeça, aproximava-se. Pequenos sinais de reconhecimento que mostravam o quanto ele se sentia parte daquele espaço. Helena começou a planejar pequenas mudanças futuras. Nada grandioso. Apenas ajustes que facilitariam ainda mais a rotina. Um tapete antiderrapante. Uma caminha melhor. Um horário fixo para descanso. Tudo pensado com cuidado. O passado de abandono já não dominava cada gesto de Caramelo, mas ainda se manifestava em momentos específicos. Sons muito altos, mudanças bruscas, ausências prolongadas. Helena respeitava esses limites. Sabia que algumas marcas não desaparecem completamente,
Apenas aprendem a conviver com novas experiências. O vínculo entre eles, agora, era visível para qualquer um que observasse com atenção. Não havia exageros. Não havia dependência extrema. Havia confiança construída. E, naquele ponto da história, algo essencial estava claro, mesmo que ainda não tivesse sido dito em palavras. Caramelo não era mais alguém que estava sendo cuidado temporariamente. Ele era parte da vida de Helena. E Helena, parte da segurança de Caramelo. Ambos ainda tinham caminhos a percorrer, mas já caminhavam juntos com mais firmeza, sustentados por tudo que haviam enfrentado até ali. O tempo continuava seu curso, silencioso e constante, mas os pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora ganhavam significado. Caramelo acordava sempre antes do sol, esticava o corpo e se aproximava da janela, sentindo o vento fresco da manhã. Helena, que o observava de longe, percebeu que ele havia aprendido a antecipar o nascer do sol, a sentir a mudança no ar, a reconhecer o mundo ao redor antes mesmo de sair da cama. Era uma habilidade que mostrava que ele não apenas se adaptava, mas compreendia cada nuance do ambiente. Naquela manhã específica, Helena decidiu que era hora de apresentar Caramelo a um novo desafio. A ideia vinha sendo preparada há semanas, uma caminhada mais longa, por ruas diferentes, com mais pessoas e sons. Não era uma decisão leviana. Cada detalhe havia sido planejado. Horários tranquilos, horários de menor trânsito, observação prévia dos sons de carros e comércio, a bolsa com água e petiscos para ele, um pano para secar as patas, tudo. A preparação era essencial para que Caramelo pudesse enfrentar algo maior sem medo extremo. Ao abrir a porta, Caramelo hesitou, cheirando o ar com intensidade. Helena esperou, paciente, sem apressar. Ele deu um passo, depois outro. O mundo novo se apresentava com cheiros misturados. Café da padaria, pão recém-assado, cheiro de terra de um pequeno jardim. Cada aroma provocava uma reação diferente. Alguns despertavam curiosidade, outros cautela. Caramelo testava cada um, aproximando o focinho, girando em torno, recuando quando algo parecia estranho. Helena observava cada gesto, ajustando o passo conforme a necessidade. Enquanto caminhavam, encontraram um grupo de crianças que brincava na calçada. Caramelo parou imediatamente, o corpo tenso. Helena não o pressionou. Apenas manteve a guia firme, falando baixo, permitindo que ele tomasse a decisão. As crianças pararam de correr e ficaram observando, curiosas. Um silêncio temporário se instalou. Caramelo respirou fundo, o corpo ainda rígido, mas começou a avançar lentamente, aproximando-se de Helena sem se distanciar. A presença da guia e a postura calma de Helena foram cruciais. Chegando à praça, Helena decidiu que ficariam ali por algum tempo. Caramelo deitou perto de um banco, o corpo relaxando lentamente. O ambiente estava mais movimentado do que ele estava acostumado. Pássaros cantavam, pessoas caminhavam, crianças brincavam. O corpo dele reagiu em ondas, momentos de tensão seguidos por períodos de observação tranquila. Cada instante era um teste, uma vitória silenciosa. A tarde trouxe outro acontecimento relevante. Uma senhora idosa aproximou-se, oferecendo carinho e palavras gentis. Caramelo, que nos primeiros encontros reagiria recuando, desta vez permaneceu atento, olhou para ela, cheirou o ar, mas não recuou. Helena percebeu que cada exposição gradual, cada cuidado silencioso, estava produzindo efeitos concretos. O vínculo de confiança não era apenas entre eles, mas também começava a refletir na forma como ele se relacionava com estranhos respeitosos. Após a praça, a caminhada de volta trouxe outro desafio. Um carro barulhento passou próximo, com o som do motor alto e vibrante. Caramelo reagiu, o corpo tenso, o coração acelerado. Helena ajustou a guia, falou baixo, caminhou junto com ele até que o barulho se afastasse. A respiração dele começou a voltar ao normal lentamente. O esforço tinha custo. Quando chegaram em casa, ele dormiu profundamente por horas, corpo relaxando, mente assimilando o que havia acontecido. Nos dias seguintes, Helena manteve o ritmo. Cada passeio era planejado com cuidado, mas sempre desafiador, sempre apresentando algo novo sem forçar limites. Caramelo passou a antecipar a rotina, a identificar sinais antes mesmo de perceber palavras ou gestos. O olhar atento, a posição do corpo, a atenção aos cheiros, tudo indicava que ele estava se tornando mais confiante. A casa, por sua vez, ganhou pequenos ajustes. Helena colocou uma caminha nova, perto da janela,
onde ele podia observar a rua, mas se sentir protegido. Um pequeno tapete perto da cozinha para secar as patas depois dos passeios. Tigelas de água e comida posicionadas em locais fixos. Tudo reforçava regras e segurança. O ambiente transmitia consistência, permitindo que Caramelo previsse consequências e se sentisse mais seguro. Um acontecimento inesperado trouxe emoção. Durante uma caminhada matinal, encontraram outro cachorro próximo à rua. Diferente da primeira experiência, este cachorro estava mais calmo e foi apresentado com cautela. Caramelo manteve distância inicial, mas não recuou. Observou, cheirou o ar, reconheceu sinais de não ameaça. Helena manteve-se atenta, pronta para intervir, mas percebeu que a confiança adquirida estava funcionando. O contato durou poucos minutos, mas teve impacto emocional enorme. Caramelo mostrou que podia lidar com outros cães de forma mais tranquila, contanto que houvesse segurança e controle. O bairro começava a notar mudanças ainda maiores. Pessoas comentavam como Caramelo estava mais ativo, mais atento, mais equilibrado. Alguns estranhos que antes olhavam de longe agora se aproximavam com respeito. Helena sentia orgulho silencioso, mas também cansaço. O cuidado com Caramelo não era apenas físico, mas emocional, constante. Cada passo adiante exigia energia, paciência e observação. Em casa, os dias passaram a incluir pequenas brincadeiras. Helena jogava objetos suaves, deixando que Caramelo corresse apenas alguns metros antes de retornar. O corpo respondia com mais agilidade. O rabo se erguia, o olhar era mais curioso. Ele aprendia a antecipar ações, a reagir sem medo extremo, a lidar com situações novas gradualmente. Cada vitória exigia esforço e trazia desgaste, mas também consolidava confiança. Um desafio significativo surgiu quando Helena precisou se ausentar por algumas horas em outro compromisso. Caramelo ficou sozinho em casa pela primeira vez por um período maior do que os habituais minutos curtos. Antes, ele ficaria ansioso, inquieto, talvez até recuasse para o canto mais seguro. Desta vez, permaneceu alerta, mas dentro de limites aceitáveis. Quando Helena voltou, encontrou-o sentado próximo à porta, observando atentamente, como se confirmasse que ela retornaria. Essa experiência consolidou outra aprendizagem. A ausência não significava abandono. Caramelo começava a confiar que podia esperar, que Helena voltaria. A experiência, ainda que tensa, trouxe crescimento emocional e fortalecimento da relação. Cada obstáculo superado acrescentava à história deles uma camada de segurança. Enquanto isso, pequenas conquistas continuavam. Caramelo passou a aceitar petiscos de estranhos respeitosos, a deitar perto de pessoas novas sem recuar, a caminhar mais confiante em ruas diferentes. O corpo reagia de forma mais flexível, os músculos mais firmes, a respiração mais constante. O progresso era visível, mas o esforço estava sempre presente. A vida dentro de casa também evoluiu. Caramelo começou a explorar cantos antes evitados. O quarto de Helena passou a ser um espaço seguro também para ele. O tapete perto da porta servia como marcação de território protegido. A rotina tinha regras claras e consistentes, e cada ajuste reforçava a segurança. Helena observava, ajustava e registrava pequenas mudanças, consolidando aprendizados. Um dia, em um fim de tarde de céu limpo, Helena levou Caramelo para um passeio que incluía a rua principal do bairro. Havia mais movimento, mais barulho. Caramelo inicialmente hesitou. O corpo rígido, o olhar atento a cada detalhe. Mas Helena manteve-se calma, a guia firme, voz baixa. Ele começou a caminhar lentamente. Parou em alguns pontos, olhou para Helena, respirou fundo e continuou. Cada metro percorrido era uma vitória silenciosa, resultado de meses de cuidado e paciência. No caminho de volta, Helena percebeu que Caramelo começava a demonstrar pequenas expressões de prazer. O rabo mais elevado, o corpo menos rígido, o olhar curioso. Pequenos sinais, mas que indicavam evolução significativa. A confiança adquirida não se limitava apenas ao ambiente conhecido. Ele começava a lidar com o inesperado sem perder estabilidade emocional. Ao chegar em casa, Caramelo deitou-se perto da janela. Helena sentou-se próxima, observando o bairro ganhar sombras longas com o pôr do sol. O cheiro da rua misturava-se ao cheiro de limpeza da casa. Caramelo respirava profundamente, corpo relaxado, olhos semicerrados. Ela passou a mão pelo pelo dele,
sentindo a musculatura firme, o pelo mais brilhante. O esforço estava visível, mas compensado pela estabilidade e pelo vínculo que crescia dia a dia. O vínculo deles, consolidado por meses de paciência e sacrifício, mostrava que o que havia começado como cuidado se transformará em parceria silenciosa, construída com esforço contínuo. Caramelo não era mais apenas um cachorro que recebia atenção. Era um ser capaz de compreender limites, de responder a estímulos, de confiar no mundo ao redor sem deixar de reconhecer perigos. Helena, por sua vez, compreendia que cada passo dado tinha custo, mas também trazia recompensas. Cada conquista, mesmo pequena, significava mais confiança, mais equilíbrio, mais pertencimento. A relação deles não era perfeita, mas era real, construída com dedicação visível. Cada noite tranquila, cada passeio sem crises, cada gesto de curiosidade e confiança era prova concreta do progresso. O último capítulo da trajetória de Caramelo começou com a luz suave do amanhecer entrando pela janela da sala. Helena acordou cedo, como de costume, mas naquele dia havia algo diferente no ar. Não era apenas o sol iluminando o espaço, mas a sensação de que tudo que eles haviam vivido até então havia preparado aquele momento. Caramelo, ao perceber o movimento dela, levantou-se lentamente, esticando o corpo com suavidade, os olhos brilhando de curiosidade. A presença dele naquela manhã parecia transmitir uma energia diferente, mais calma, mais segura, mais confiante. Eles começaram o dia com um passeio matinal. O bairro, silencioso e ainda coberto pelo frescor da madrugada, parecia mais familiar do que nunca. Caramelo caminhava com passos firmes, sem hesitação, explorando cada cheiro, cada mudança no ar, cada detalhe do caminho. Helena observava o progresso silencioso e sentia uma mistura de orgulho e emoção. Tudo aquilo não havia acontecido de forma mágica. Cada passo, cada conquista, cada momento de cuidado e paciência os havia conduzido até aquele ponto. Enquanto caminhavam, encontraram algumas pessoas conhecidas da vizinhança. Mulheres que haviam acompanhado a trajetória deles ao longo dos meses sorriam e acenavam. Algumas paravam para conversar, outras apenas observavam à distância, mas todas notavam algo diferente em Caramelo, um cachorro que já não era marcado pelo medo, mas sim pela confiança. Helena conversava brevemente, agradecia o carinho e observava Caramelo responder com gestos sutis. A cabeça erguida, o rabo movendo-se com leveza, o olhar atento, mas relaxado. Naquele mesmo dia, Helena havia planejado um passeio especial, uma pequena aventura que já vinha sendo preparada há semanas. Iriam até um parque maior, com áreas abertas e sombras de árvores altas, um espaço onde Caramelo nunca havia ido. O trajeto exigia cuidados extras. Evitar horários de maior movimento, observar cada estímulo externo, preparar água e petiscos, monitorar a respiração dele e o ritmo dos passos. Mas Helena sabia que o esforço valeria a pena. Seria uma oportunidade de mostrar a ele que o mundo podia ser explorado com segurança e prazer. Ao chegarem ao parque, Caramelo hesitou por alguns segundos. Era um espaço grande, diferente de tudo que conhecia, cheio de estímulos novos, cheiros variados, vento que carregava aromas distantes, pássaros voando, folhas caindo pelo chão. Mas Helena manteve a calma, segurando a guia com firmeza, falando baixo, oferecendo segurança silenciosa. Caramelo respirou fundo, olhou para ela, e finalmente avançou, primeiro com passos cautelosos, depois cada vez mais confiantes. O corpo, antes rígido em situações novas, agora se movia com naturalidade. A cauda se elevava, os olhos brilhavam, o corpo inteiro transmitia curiosidade e prazer. Eles caminharam por trilhas estreitas, atravessaram pequenas pontes e chegaram a uma área aberta, gramada, onde o sol batia de maneira suave. Caramelo correu alguns metros, parou para cheirar o solo, observou o movimento das árvores e depois voltou para Helena, aproximando-se com confiança. Ela se ajoelhou, passou as mãos pelo pelo dele e percebeu cada detalhe, músculos mais firmes, pelo mais brilhante, olhos atentos, mas tranquilos. Era o resultado de meses de paciência, cuidado e amor. Enquanto descansavam, uma família que estava no parque aproximou-se para observar Caramelo. Não se aproximaram rapidamente, deram tempo para que ele se sentisse confortável. Caramelo olhou para eles, farejou o ar, mas permaneceu ao lado de Helena. A interação foi curta, mas significativa. Demonstrava que ele havia aprendido a lidar com o mundo externo sem medo, mas mantendo seus próprios limites. Cada vitória, cada passo adiante, vinha acompanhado de esforço, de adaptação, de paciência,
e naquele momento todos esses elementos se uniam de forma visível. Helena decidiu então que era hora de um momento de brincadeira. Jogou uma bola leve para Caramelo, que correu atrás, voltou algumas vezes. Entregou com o focinho e esperou pelo próximo lance. A alegria dele era evidente, olhos brilhando, língua de fora, passos rápidos, corpo inteiro transmitindo satisfação. O esforço de cada caminhada anterior, de cada treino, de cada momento de adaptação estava sendo recompensado. O vínculo entre eles agora era sólido, visível e profundo. Enquanto descansavam debaixo de uma árvore, Helena observou o movimento do parque, sentiu o vento no rosto, ouviu o canto dos pássaros e percebeu que aquela tranquilidade era resultado direto de tudo que haviam enfrentado. Caramelo estava ali, saudável, confiante, seguro. Não havia sinais de medo extremo ou insegurança. Cada obstáculo superado, cada passo de confiança conquistado, havia levado a esse momento. A sensação de pertencimento dele àquele espaço era clara. No caminho de volta, Caramelo manteve o ritmo firme. Passou pelas ruas do bairro com atenção, observando cada canto, mas sem tensão. Helena percebia cada gesto, a cabeça erguida, o rabo movimentando-se de forma relaxada, a postura confiante. Ele agora conhecia limites e oportunidades, compreendia o ambiente e podia explorá-lo com segurança. A cada passo, a confiança aumentava, e Helena sentia orgulho silencioso de tudo que haviam construído. Chegando em casa, o ambiente estava organizado para receber o descanso merecido. A caminha perto da janela, o tapete na porta, a água fresca, os petiscos, tudo preparado de forma a reforçar segurança e conforto. Caramelo deitou-se com cuidado, respirando profundamente, olhos semicerrados, corpo relaxado. Helena sentou-se próxima, passou a mão pelo pelo dele e sentiu a presença firme e tranquila. O lar, que antes era um espaço de adaptação e incerteza, agora era um espaço de pertencimento e segurança. Nas semanas seguintes, pequenas conquistas continuaram. Caramelo passou a aceitar mais visitas, a caminhar por ruas diferentes sem hesitar, a interagir de forma calma com outros cães e pessoas. Helena continuava atenta, observando cada gesto, ajustando detalhes, oferecendo segurança sem forçar limites. Cada vitória vinha com esforço, mas a recompensa era visível e emocionante. Um dia, enquanto descansavam no quintal, Helena refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Cada desafio enfrentado, cada medo superado, cada interação cuidadosamente planejada havia contribuído para construir a confiança e o vínculo que agora existia. Caramelo não era apenas um cachorro cuidado, ele era um parceiro silencioso, alguém capaz de compreender limites, de reagir ao ambiente e de confiar plenamente na presença de Helena. O vínculo deles se consolidou de maneira gradual, baseada em respeito, paciência e esforço constante. Cada passo, cada gesto, cada treino havia contribuído para a relação. Helena observava Caramelo, sentia orgulho silencioso e uma emoção profunda. Ele havia conquistado espaço no mundo, mas também no coração dela. Em um fim de tarde iluminado pelo sol dourado, Helena e Caramelo sentaram-se na varanda. O bairro começava a silenciar, o vento balançava as árvores suavemente, e o cheiro de terra e flores preenchia o ar. Caramelo deitou-se ao lado dela, encostando o corpo no dela, e Helena passou a mão pelo pelo dele. O silêncio era confortável. Não havia pressa, nem medo, nem incerteza. Apenas a certeza de que haviam conquistado juntos cada passo dessa jornada. O percurso de Caramelo, do abandono à confiança plena, era agora visível. Ele olhava para Helena com olhos que refletiam gratidão silenciosa. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada momento de paciência e cuidado havia culminado naquele instante de tranquilidade e pertencimento. O cachorro que antes hesitava diante do mundo agora o enfrentava com coragem e confiança, construídas através do esforço contínuo e da segurança oferecida por Helena. O final feliz não era apenas uma conclusão, mas uma celebração do que havia sido conquistado com esforço. Helena sorriu, sentiu o coração aquecido e observou Caramelo, que respirava tranquilo, o corpo relaxado, olhos semicerrados. O vínculo deles estava consolidado. O passado de abandono e medo ainda existia, mas agora coexistia com a segurança, a confiança e a alegria do presente. O bairro, que os acompanhará durante meses, também testemunhava a transformação. Caramelo não era mais apenas um cachorro que precisava de cuidados, ele era parte da comunidade, um exemplo silencioso de superação e confiança.
As vizinhas que antes comentavam com curiosidade agora sorriam com admiração. O respeito e o carinho pela trajetória dele se tornaram evidentes em pequenos gestos, acenos e palavras gentis. E assim, a história de Caramelo alcançou seu clímax de forma emocional e verdadeira. Cada desafio enfrentado, cada passo dado com paciência, cada interação cuidadosamente conduzida havia levado a esse ponto. O cachorro que um dia fora abandonado, que carregava medo e insegurança, agora era confiante, seguro e parte de um lar repleto de amor e cuidado. Helena e Caramelo permaneceram juntos, vivendo cada dia com pequenas conquistas, confiança e vínculo sólido. O esforço, o cuidado e a paciência mostraram-se recompensados, e a jornada que começou com medo e incerteza terminou em segurança, amor e pertencimento. O lar, o bairro, a rotina e o vínculo construído eram prova de que a dedicação e a paciência podem transformar vidas, trazendo felicidade verdadeira. Enquanto o sol se punha e a luz dourada preenchia a sala, Caramelo encostou a cabeça no colo de Helena, respirando profundamente, e ela passou a mão pelo pelo dele, sentindo cada músculo relaxado, cada sinal de confiança e plenitude. A história que começou com abandono, medo e incerteza chegava a um final emocionante, feliz e merecido. Eles haviam conquistado não apenas um ao outro, mas a própria vida compartilhada, com todos os desafios, esforços e vitórias que o amor e a paciência poderiam proporcionar. Fim. Você chegou até aqui? Então comente raio, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.